esse é o perigo para quem tá no ministério, sabe? É você ver alguém adorando a Deus e falar. Eu lembro que na NVT, que eu leio a Bíblia na NVT, os discípulos falam, que desperdício. Que desperdício. E eu vejo isso e eu falo, meu Deus, quantas vezes eu desperdicei. Né? Ao invés de ser como os discípulos que olharam para aquele momento de adoração e falar, que desperdício, quantas vezes eu desperdicei um momento de adoração, sabe? Quantas vezes eu vendi algo, eu vendi o meu momento com Deus para ter obras, para ter ministério, e eu gosto muito, eu não lembro quem fala isso, eu ouvi isso em algum lugar, mas de um cozinheiro, que ele fala assim, olha, antes de cozinhar eu como, que eu não gosto de preparar comida com fome, sabe? E eu achei isso interessante, eles estavam falando isso no contexto ministerial, de antes de dar de comer para alguém, a gente precisa estar satisfeito, porque senão a gente vai se saciar nele, no ministério. E o problema de se saciar no ministério é que você devora os outros. Saciado, né? Exato. Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Loucura isso, a gente pensa. É quando a obra de Deus se torna maior do que o Deus da obra, né? Sim. Por que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac? É loucura isso, a gente pensar. Quando Deus pede Isaac, Deus estava querendo Abraão, na verdade, né? Então, assim, Deus promete para um casal que era estéril, né? Para a esposa que era estéril. Pois Deus é. dá, e depois de 12 ou 13 anos, que era mais ou menos a idade de Isaac, Deus pede de volta. Como é que Deus pede algo que Ele mesmo deu? Deus queria medir o coração de Abraão no sentido, Amém. olha, nem mesmo aquilo que eu te dou pode ser maior do que eu na sua vida. Isso para qualquer área da nossa vida, cara. O nosso ministério não pode ser maior do que Deus. Sim. Né? Muitos líderes, grandes líderes que a gente viu que caíram, é porque aquilo que eles faziam era maior do que o Deus que os levou àquele lugar, né? Porque muitas vezes o nosso talento pode nos levar a lugares, né? Mas somente o nosso caráter vai nos manter lá. Amém. Né? Amém. E esse é um ponto cara, muito isso importante, cara. É Nada um que nós dos assuntos que façamos mais para mexe Deus no meu coração, pode ser maior porque do eu na vejo nossa que vida. uma geração tá indo, né? Tá indo embora. Você vê uma geração de generais, é o que a gente ouviu nas reuniões que a gente participou ultimamente. Tá indo embora, cara. Esses caras que encabeçaram o evangelho do Brasil, né? Que começaram grandes movimentos e levaram o evangelho para, assim, saiu de uma realidade onde o Brasil tinha não sei quantos por cento, sim. Alguma coisa assim. E tá indo uma geração e tá chegando uma nova 3% geração. E a pergunta é, o que a gente vai fazer? 40 e poucos por cento. Sabe, a gente vai ser igual o que aconteceu na Europa com a reforma protestante, que começou muito bem. Hoje, lá na Europa, as igrejas estão mortas, sacou? Inclusive, foi graças ao pentecostalismo que hoje o Brasil não tá morto também. Porque... Exatamente. E assim, e uma das coisas que eu acho interessante a gente trazer também para a conversa é a importância da gente reconhecer o valor dos movimentos da igreja. Porque eu vejo que existe essa animosidade dos reformados com os pentecostais e etc. Mas se a gente fosse depender dos reformados, a igreja hoje do Brasil estaria morta. Se não fosse o pentecostalismo, você vê, todo calvinista reformado hoje se converteu numa assembleia quase. E saíram exatamente. Então, eu acho interessante a gente entender o valor da igreja como um todo, né? A gente não pode chegar, igual aquela passagem da Bíblia que fala...